últimos anos, a frota dos veículos franceses que circulam em nosso país cresceu consideravelmente. A SET, por ser uma empresa voltada para o segmento de manutenção nos veículos nacionais, entende que tais marcas deixam de ser consideradas estrangeiras e reconhece a importância de treinar os profissionais de oficinas sobre os inúmeros procedimentos de manutenção, dentre eles a troca das correias dentadas dos motores franceses. Utilizando uma tecnologia inovadora do ponto de vista didático, abordaremos o assunto de forma simples, buscando suprir a falta de informações nesse segmento. Nosso objetivo é mantê-lo sempre atualizado em relação ao que há de mais novo no mercado automotivo. Vale lembrar que, na impossibilidade de obtermos os veículos franceses junto aos distribuidores, a SET se empenhou ao máximo na busca de informações técnicas e realizou as trocas das correias utilizando a computação gráfica. Ao iniciar o processo da troca da correia de sincronismo em um motor, é interessante obedecer a alguns procedimentos importantes para garantir que o serviço seja executado sem o risco de danos materiais. Sempre que possível, remova o cabo negativo da bateria. O ato de desconectar o cabo da massa previne um curto-circuito ao esbarrar acidentalmente uma ferramenta nos contatos do motor de arranque ou do alternador. Remova as velas de ignição para girar o motor sem interferência da contrapressão dos cilindros. Nunca gire o motor através do comando de válvulas. Essa atitude pode precipitar saltos ou a quebra de dentes da correia dentada. Para travar o motor, utilize um dispositivo que permita o bloqueio com segurança. Na falta de um dispositivo específico, remova o arranque e trave o movimento de giro com uma espátula posicionada entre os dentes da cremalheira. Finalmente, uma vez removida a correia dentada, não gire o comando de válvulas com os pistões alinhados em PMS. Esse procedimento provoca o empenamento das válvulas. Existem duas maneiras de verificar se a tensão da correia dentada dos motores Peugeot, Renault e Citroën está correta. Utilizando um dispositivo homologado pelo fabricante, no caso específico dos veículos franceses, ou observando se a correia torce em 90 graus lateralmente no vão mais longo da correia instalada. Praticamente todos os veículos Renault, Peugeot e Citroën comercializados no Brasil usam suporte de motor fixado no topo superior na parte dianteira do cabeçote. Para a troca da correia desses modelos, é necessário remover o suporte do motor para acessar a correia dentada. Fique atento aos motores que possuem polia amortecedora de vibrações. É através dela que é inserido o pino-ferramenta para bloquear o eixo do motor. É possível que, com o tempo de uso, a parte externa se desloque em relação à interna e comprometa o sincronismo da mesma com o eixo virabrequim. Na dúvida quanto à precisão do sincronismo, não hesite em conferir o PMS com relógio comparador ou em aplicar uma polia nova para estabelecer o correto sincronismo do motor. O bloqueio do eixo do motor para soltar o parafuso da polia do virabrequim nos motores Peugeot pode ser feito removendo uma janela de inspeção na caixa de embreagem ou um motor de arranque para aplicar um dispositivo de bloqueio entre os dentes da cremalheira do volante. Evite usar os pinos de travamento como bloqueio, sob o risco de quebra da ferramenta. Nos motores Peugeot, são usados pinos para travar as polias de comando e os eixos virabrequim, que podem ser confeccionados pelos próprios mecânicos. Podem ser pinos usinados ou parafusos, com diâmetros de 6, 8 ou 10 milímetros. O comprimento varia entre 50, 80 e 100 milímetros.
Tenha-os em mãos e fará o sincronismo dos motores Peugeot com facilidade. Segundo o fabricante, a troca da correia dentada no veículo Peugeot 206 1.0 de 16 válvulas deve acontecer com 80 mil quilômetros. No caso de utilizar o veículo em condições severas de muito pó, a troca deve ser antecipada para 50 mil quilômetros. Para a troca da correia dentada nos motores D4D 1.0 e 4D4 1.2 de 16 válvulas que equipam os veículos Peugeot 206, deve-se inicialmente travar o motor no PMS do primeiro cilindro. Trave o volante do motor para soltar o aperto do parafuso que fixa a polia no eixo virabrequim. Remova a polia do virabrequim e insira o parafuso de volta no eixo do motor. Aplique um leve aperto no parafuso para auxiliar no giro interno do motor. Gire o eixo do motor até que o furo de alinhamento no volante coincida com o orifício existente no flange traseiro, no lado direito do bloco. Trave esse posicionamento utilizando um pino-ferramenta específico. Em seguida, verifique a marca de sincronismo da polia do comando com a marcação existente na proteção plástica interna. Verifique também o alinhamento de referência da polia do eixo do motor com o ressalto existente na bomba de óleo. Confirmados os pontos de sincronismo, solte a porca que trava o rolamento do tensor e retire a correia de seu alojamento. Antes de instalar a correia dentada, verifique novamente os pontos de sincronismo das polias com as marcas de referência. No momento da instalação, observe para que as marcas existentes na correia coincidam com a referência da polia do comando e do eixo da árvore de manivela. A correia deve ser instalada a partir da polia do comando de válvulas, passando pelo rolamento de apoio, pela polia do eixo do motor e pelo tensor da correia. Após a instalação, utilize uma chave Allen e aplique tensão sobre a correia, levando a referência móvel do tensor até o limite de carga permitido. Em seguida, aperte o parafuso de fixação do tensor. Remova o pino de travamento do PMS localizado no flange traseiro do motor. Agora, aplique 4 voltas completas no eixo do motor para um pré-assentamento da correia em seu alojamento. Posicione o motor novamente em PMS e prepare-se para refazer a carga de tensão sobre a correia. Solte o aperto do tensor com auxílio da chave Allen e posicione a marca móvel do tensor até o centro da janela de referência. Aperte a porca de travamento do tensor com um torque de 25 Nm. Gire o eixo do motor em 2 voltas e confira a marca de referência do tensor. Se necessário, refaça o procedimento. Instale a proteção da correia. Recoloque a polia e aperte seu parafuso com um torque de 40 Nm mais 70 graus de aperto angular. Segundo o fabricante, a troca da correia dentada nos veículos Peugeot 206 e 307 e Partner 1.6 16 válvulas deve acontecer com 90 mil quilômetros. No caso de utilizar o veículo em condições severas de muito pó, antecipe a troca para 60 mil quilômetros. Para a troca da correia dentada no motor Peugeot TU5JP4 L4 1.6 com 16 válvulas, deve-se inicialmente travar o motor no PMS do primeiro cilindro. Gire o eixo do motor até que o furo de alinhamento no volante coincida com o orifício existente no flange traseiro, no lado direito do bloco. Trave esse posicionamento utilizando um pino-ferramenta específico.
Agora, solte e retire os parafusos de fixação da polia externa do eixo do motor. Em seguida, insira os pinos de sincronismo e de travamento nos furos das polias dos comandos de válvulas, com os orifícios existentes no cabeçote. Solte o aperto do parafuso que fixa o tensor, com o auxílio de uma chave Allen, e movimente a parte móvel do tensor até o ponto de alinhamento dos furos. Em seguida, trave o tensor nesta posição, transpassando um pino nos furos coincidentes. Agora, remova a correia dentada de seu alojamento, mantendo os pinos de travamento dos comandos de válvulas e do PMS. No momento de instalação, observe para que as marcas existentes na correia coincidam com as referências das polias dos comandos e da polia do eixo da árvore de manivela. A correia deve ser instalada a partir da polia do comando de admissão, passando pela polia do comando de escape, pela polia tensor auxiliar, pela polia do eixo do motor, pela polia da bomba d'água e, finalmente, pelo tensor da correia. Após a instalação da correia, retire os pinos de travamento das polias dos comandos. Com o auxílio de uma chave Allen, retire o pino que trava a parte móvel do tensor. Solte o tensor e permita que o mesmo exerça a carga de tensão sobre a correia. Após o correto posicionamento do tensor, aperte o parafuso usado para fixá-lo, com um torque de 25 Nm. Remova o pino de travamento do PMS localizado no flange traseiro do motor. Agora, aplique 4 voltas completas no eixo do motor para um pré-assentamento da correia em seu alojamento. Posicione o motor novamente em PMS e confira o sincronismo, inserindo os pinos de posicionamento do PMS e das polias dos comandos de válvulas. Pode haver uma pequena interferência para inserir os pinos nas polias dos comandos. Para contornar esse problema, é permitida uma leve movimentação dos comandos a fim de conseguir o encaixe dos mesmos. Para montar, siga a ordem inversa da desmontagem. O aperto nos parafusos da polia do virabrequim deve ser de 25 Nm. Segundo o fabricante, a troca da correia dentada no veículo Partner 1.8 de 8 válvulas deve acontecer com 90 mil quilômetros. No caso de utilizar o veículo em condições severas de muito pó, antecipe a troca para 60 mil quilômetros. Para a troca da correia dentada no motor Peugeot XU7 1.8 de 8 válvulas, que equipa o veículo Partner, é necessário travar o giro do eixo do motor a fim de soltar o parafuso que fixa a polia na árvore de manivela. Remova uma janela de inspeção, localizada na parte inferior do motor, caixa de embreagem. Bloqueie a cremalheira com uma ferramenta específica de travamento e solte o aperto do parafuso da polia do virabrequim. Agora, remova a correia de acessórios de seu alojamento. Solte e retire o parafuso do eixo virabrequim, juntamente com a polia. Em seguida, reinstale a polia externa do virabrequim e aperte o parafuso de fixação com um leve torque. Remova o dispositivo de travamento da cremalheira e gire o eixo do motor até as furações de sincronismo da polia do virabrequim coincidirem com o bloco. Agora, insira o pino de travamento do eixo do motor. Em seguida, insira o pino de sincronismo e travamento no furo da polia do comando de válvulas com orifício existente no cabeçote. Agora, solte o parafuso de fixação do tensor do rolamento. Libere a carga de tensão sobre a correia e retire-a de seu alojamento, mantendo os pinos de sincronismo inseridos em suas respectivas posições. A correia deve ser instalada partindo da polia do comando de válvulas, passando pela polia do eixo do motor, pela polia da bomba d'água e pelo tensor da correia.
Aplique tensão sobre a correia dentada e trave o parafuso do tensor com um aperto de 25 Nm. Após a instalação da correia, retire o pino de travamento da polia do comando e do virabrequim. Aplique 2 voltas completas no eixo do motor para que a correia se acomode em seu alojamento. Após esse procedimento, verifique novamente a tensão. Um correto tensionamento permite que a correia seja torcida em 90 graus lateralmente. Na sequência, trave a cremalheira do volante com a ferramenta específica, solte o parafuso de fixação da polia e remova-o de seu alojamento. Para a montagem dos componentes, siga a ordem inversa da desmontagem. O aperto no parafuso da polia do virabrequim deve ser de 130 Nm. Finalmente, remova o dispositivo de travamento da cremalheira e instale a proteção da janela de inspeção do alojamento da embreagem. Segundo o fabricante, a troca da correia dentada do motor nos veículos 306 e 406 com 2.0 de 16 válvulas deve acontecer com 80 mil quilômetros. No caso de utilizar o veículo em condições severas de muito pó, antecipe a troca para 40 mil quilômetros. Para a troca da correia dentada no motor XU10J4RS RFS 2.0 de 16 válvulas, que equipa os veículos 306 e 406, é necessário alinhar os pistões no meio do percurso dos cilindros do motor, a 90 graus antes do ponto morto superior, APMS. Remova a tampa da janela de inspeção da embreagem, localizada na parte inferior do motor, e aplique a ferramenta de travamento da cremalheira para bloquear o giro da árvore de manivela. Solte o aperto do parafuso que fixa a polia dianteira do virabrequim e mantenha-o no local. Em seguida, para liberar os movimentos do virabrequim, remova a ferramenta usada para travar a cremalheira. Gire o eixo do motor até o alinhamento dos orifícios de sincronismo da polia do virabrequim e das polias dos comandos de válvulas. Insira os pinos de travamento para bloquear os movimentos de rotação dos eixos. Em seguida, retire o pino de sincronismo do virabrequim, saque o parafuso que fixa a polia no eixo e retire-a de seu alojamento. E retire um parafuso localizado entre as 2 polias dos comandos de válvulas. Agora, solte o parafuso que fixa o tensor, libere a carga do mesmo sobre a correia dentada e retire-a de seu alojamento. Trave as polias dos comandos de válvula com uma ferramenta específica e solte o aperto dos parafusos que as fixam nos próprios eixos. Retire a ferramenta de travamento das polias e verifique se as mesmas se movimentam livremente. Na sequência, instale a correia dentada a partir da polia do comando de escapamento, passando pela polia de admissão, pelo rolamento de apoio, pela polia do virabrequim, pela polia da bomba d'água e pelo tensor da correia. Tensione a correia dentada aplicando carga no tensor e, em seguida, aperte o parafuso usado para sua fixação. Instale a ferramenta para bloquear as polias dos comandos de válvulas e aperte os parafusos que as fixam, com um torque de 30 Nm. Agora, retire a ferramenta de bloqueio das polias e recoloque o parafuso entre as engrenagens. Em seguida, retire os pinos de sincronismo dos comandos. Instale a proteção inferior da correia dentada e também a polia do virabrequim, sem apertar o parafuso que a fixa. Antes do aperto desse parafuso, trave a cremalheira do volante com a ferramenta específica. Agora, aplique um torque de 130 Nm no parafuso da polia do virabrequim. Em seguida, retire a trava da cremalheira e instale a tampa da janela da caixa de embreagem. Aplique 4 voltas completas no eixo do motor,
no sentido horário, para acomodar a correia em seu alojamento. Confira os pontos de sincronismo inserindo os pinos de travamento das polias dos comandos de válvulas e do virabrequim. Se o sincronismo do motor estiver correto, retire todos os pinos e aperte os parafusos das polias, com um torque final de 80 Nm. Confira a tensão da correia dentada. Se necessário, refaça o procedimento. O torque de aperto no parafuso do tensor é de 25 Nm. A troca da correia dentada nos veículos Peugeot 307 e 406 com motor EW10J4 2.0 de 16 válvulas deve acontecer a cada 90 mil quilômetros. No caso de utilizar o veículo em condições severas de muito pó, antecipe a troca para 50 mil quilômetros. Usando uma ferramenta para travar a polia do virabrequim, solte o aperto do parafuso que fixa a polia no eixo do motor. Remova temporariamente o parafuso juntamente com a polia. Agora, retire a proteção inferior da correia dentada. Reinstale a polia do virabrequim e insira o parafuso de fixação, aplicando-lhe um leve aperto. Esse procedimento, além de auxiliar no processo de sincronismo, também ajuda no movimento interno do motor. Com o auxílio de uma chave, gire o eixo do motor no sentido horário, até as furações de sincronismo existentes nas polias dos comandos de válvulas coincidirem com furos de alinhamento do cabeçote. Insira os pinos de travamento. Em seguida, verifique o alinhamento da furação externa, existente na borda da polia do virabrequim, com um furo no bloco do motor. Insira o pino de bloqueio e trave o eixo virabrequim na posição de sincronismo. Solte o aperto do parafuso que fixa o tensor e, com o auxílio de uma chave Allen de 6 mm, gire-o para a direita, no sentido horário. Mantenha os pinos de sincronismo inseridos e remova a correia dentada de seu alojamento. Instale a correia dentada, partindo da polia do virabrequim, passando pelo rolamento de apoio, pela polia do comando de admissão, pela polia do comando de escape, pela bomba d'água e, finalmente, pelo tensor da correia. Com o auxílio de uma chave Allen, gire o tensor no sentido de carga até o ponteiro atingir a posição máxima permitida sobre a correia. Agora, remova os pinos de travamento das polias dos comandos de válvula. Remova o pino de travamento da polia do virabrequim e gire o eixo do motor em 4 voltas completas no sentido horário. Verifique os pontos de sincronismo, inserindo os pinos de travamento das polias dos comandos e do virabrequim. Se os pinos entrarem com muita interferência, refaça o procedimento. Depois de verificar o sincronismo, faça o ajuste final do tensor sobre a correia, alinhando o ponteiro de ajuste móvel na marcação de referência da base fixa. Aperte o parafuso de fixação do tensor com um torque de 23 Nm. Remova a polia do virabrequim e instale a proteção inferior da correia dentada. Reinstale a polia e aperte o parafuso que a fixa no eixo, com um torque de 40 Nm, mais 45 graus de aperto angular. Importante: procedimento para bloquear o giro do eixo nos motores Renault. Para bloquear o eixo do motor e soltar o parafuso da polia do virabrequim, é aconselhável remover o motor de arranque e aplicar um dispositivo de bloqueio entre os dentes da cremalheira do volante.
evite usar os pinos de travamento como bloqueio do eixo, sob o risco de quebra da ferramenta. Nos motores Renault são usados pinos para travar o eixo virabrequim e o volante do motor. Esses pinos podem ser adquiridos nas casas de ferramentas. Na impossibilidade de comprá-los, podem ser confeccionados por torneiros mecânicos. Para isso, basta seguir as cotas dos desenhos relacionados abaixo. Nos motores Renault de 16 válvulas, é imprescindível a utilização da ferramenta para travar o sincronismo dos eixos duplos da traseira do cabeçote do motor. O alinhamento dos rasgos para inserir a ferramenta de sincronismo nos comandos de válvulas deve estar abaixo da linha imaginária que passa pelo centro dos eixos. Todas as especificações para a confecção dessas ferramentas estão no seu manual. A troca da correia dentada nos motores 1.0 e 1.2 de 8 válvulas, que equipam os modelos da Renault, deve acontecer a cada 80 mil quilômetros. No caso de utilizar o veículo em condições severas de muito pó, antecipe a troca para 50 mil quilômetros. Para a troca da correia dentada nos motores D7D 1.0 e D7F 1.2 de 8 válvulas, é necessário travar a cremalheira e soltar o aperto do parafuso da polia do virabrequim. Trave o motor em PMS do primeiro cilindro, inserindo o pino-ferramenta na abertura do flange traseiro, no lado direito, abaixo do motor de arranque, para bloquear o volante do motor. Solte e retire o parafuso do eixo virabrequim, juntamente com a polia. Insira novamente o parafuso da polia no eixo e aperte-o com um leve torque, para auxiliar no giro do eixo do motor. Remova a proteção da correia dentada. Confira o ponto de sincronismo da polia do comando de válvulas. A marcação de formato retangular da polia deve estar alinhada para cima e em conformidade com a marca da proteção interna da correia. A marca de sincronismo da polia do virabrequim deve estar voltada para baixo, alinhada com a marca da carcaça da bomba de óleo do motor. Agora, solte a porca do tensor, libere a tensão sobre a correia e remova-a de seu alojamento. Inicie a instalação da correia dentada pela polia do virabrequim, passando pelo rolamento de apoio, pela polia do comando e pelo tensor. Aplique carga no tensor e gire-o até o alinhamento horizontal dos dois orifícios do tensor da correia. Aperte a porca do tensor com um torque de 50 Nm. Confira os pontos de sincronismo e, em seguida, remova o pino-ferramenta do flange traseiro. Aplique 2 voltas completas no motor, no sentido horário, e verifique novamente os pontos de sincronismo. Remova o parafuso que fixa a polia no eixo do motor e instale a proteção da correia dentada no seu alojamento. Instale a polia do virabrequim e aperte o parafuso que a fixa ao eixo, com um torque de 20 Nm mais 90 graus de aperto angular. Instale a correia de acessórios e os demais itens removidos para o processo de substituição da correia dentada. Segundo o fabricante, a troca da correia dentada nos veículos Renault 1.0 e 1.2 de 16 válvulas deve acontecer com 80 mil quilômetros. No caso de utilizar o veículo em condições severas de muito pó, antecipe a troca para 50 mil quilômetros. Para a troca da correia dentada nos motores D4D 1.0 e 4D4 1.2 de 16 válvulas,
que equipam os veículos Renault, deve-se inicialmente travar o motor no PMS do primeiro cilindro. Trave o volante do motor para soltar o aperto do parafuso que fixa a polia no eixo virabrequim. Remova a polia do virabrequim e insira o parafuso de volta no eixo do motor. Aplique um leve aperto no parafuso para auxiliar no giro interno do motor. Gire o eixo do motor até que o furo de alinhamento no volante coincida com o orifício existente no flange traseiro, no lado direito do bloco. Trave esse posicionamento utilizando um pino-ferramenta específico. Em seguida, verifique a marca de sincronismo da polia do comando com a marcação existente na proteção plástica interna. Verifique também o alinhamento de referência da polia do eixo do motor com o ressalto existente na bomba de óleo. Confirmados os pontos de sincronismo, solte a porca que trava o rolamento do tensor e retire a correia de seu alojamento. Antes de instalar a correia dentada, verifique novamente os pontos de sincronismo das polias com as marcas de referência. No momento da instalação, observe para que as marcas existentes na correia coincidam com a referência da polia do comando e do eixo da árvore de manivela. A correia deve ser instalada a partir da polia do comando de válvulas, passando pelo rolamento de apoio, pela polia do eixo do motor e pelo tensor da correia. Após a instalação, utilize uma chave Allen e aplique tensão sobre a correia, levando a referência móvel do tensor até o limite de carga permitido. Em seguida, aperte o parafuso de fixação do tensor. Remova o pino de travamento do PMS localizado no flange traseiro do motor. Agora, aplique 4 voltas completas no eixo do motor para um pré-assentamento da correia em seu alojamento. Posicione o motor novamente em PMS e prepare-se para refazer a carga de tensão sobre a correia. Solte o aperto do tensor com auxílio da chave Allen e posicione a marca móvel do tensor até o centro da janela de referência. Aperte a porca de travamento do tensor com um torque de 25 Nm. Gire o eixo do motor em 2 voltas e confira a marca de referência do tensor. Se necessário, refaça o procedimento. Instale a proteção da correia. Recoloque a polia e aperte seu parafuso com um torque de 40 Nm mais 70 graus de aperto angular. Segundo o fabricante, a troca da correia dentada no veículo Renault 1.6 de 8 válvulas deve acontecer com 60 mil quilômetros. No caso de utilizar o veículo em condições severas de muito pó, antecipe a troca para 30 mil quilômetros. Para a troca da correia dentada no motor K7M 1.6 de 8 válvulas, deve-se inicialmente posicionar o motor no PMS do primeiro cilindro. Primeiro, trave o volante do motor para soltar o aperto do parafuso que fixa a polia no eixo virabrequim. Remova a polia do virabrequim e insira o parafuso de volta no eixo do motor. Aplique um leve aperto no parafuso para auxiliar no giro interno do motor. Agora, gire o eixo do motor até que a marcação retangular da polia do comando coincida com a referência existente na proteção interna da correia. Na sequência, certifique-se de que a marca de sincronismo da polia do virabrequim esteja voltada para baixo e alinhada com a marca na carcaça da bomba de óleo. Em seguida, solte a porca do tensor. Libere a carga sobre a correia dentada e retire-a de seu alojamento. Inicie a instalação da correia dentada pela polia do virabrequim
passando pelo rolamento de apoio, pela polia do comando e pelo tensor. Aplique carga no tensor e gire-o até o alinhamento horizontal dos dois orifícios do tensor da correia. Aperte a porca do tensor com um torque de 50 Nm. Confira os pontos de sincronismo e, em seguida, aplique 2 voltas completas no motor no sentido horário. Verifique novamente os pontos de sincronismo. Remova o parafuso que fixa a polia no eixo do motor. Instale a polia do virabrequim e aperte o parafuso que a fixa ao eixo, com um torque de 20 Nm mais 70 graus de aperto angular. Segundo o fabricante, a troca da correia dentada nos veículos Renault 1.8 e 2.0 de 8 válvulas deve acontecer com 60 mil quilômetros. No caso de utilizar o veículo em condições severas de muito pó, antecipe a troca para 30 mil quilômetros. Para a troca da correia dentada nos motores Renault F3P 1.8 e F3R 2.0 de 8 válvulas, deve-se inicialmente posicionar o motor no PMS do primeiro cilindro. Primeiro, trave o volante do motor para soltar o aperto do parafuso que fixa a polia no eixo virabrequim. Remova a polia do virabrequim e insira o parafuso de volta no eixo do motor. Aplique um leve aperto no parafuso para auxiliar no giro interno do motor. Agora, gira o eixo do motor até que a marca da polia do comando fique voltada para cima e coincida com a referência existente na proteção interna da correia. Na sequência, remova um bujão na lateral direita da carcaça do motor e insira o pino ferramenta para travar o eixo virabrequim em PMS do primeiro cilindro. Solte a porca do tensor, libere a carga sobre a correia dentada e retire-a de seu alojamento. Antes de instalar a correia, observe para que as marcações existentes na mesma fiquem alinhadas com as marcas da polia do comando e da polia do virabrequim. Inicie a instalação da correia dentada pela polia do virabrequim, passando pelo rolamento de apoio esquerdo, pelo rolamento de apoio direito, pela polia do comando e pelo tensor. Aplique carga no tensor através do parafuso da base do esticador, até conseguir a tensão ideal da correia. Em seguida, aperte o parafuso de fixação do tensor com um torque de 50 Nm. Confira os pontos de sincronismo e remova o pino de travamento do virabrequim inserido na lateral direita do motor. Aplique 2 voltas completas no motor, no sentido horário, e verifique novamente os pontos de sincronismo. Remova o parafuso que fixa a polia no eixo do motor e instale as proteções da correia dentada. Instale a polia do virabrequim e aperte o parafuso que a fixa no eixo, com um torque de 90 Nm. Instale a correia de acessórios e os demais itens removidos para o processo de substituição da correia dentada. A troca da correia dentada nos veículos Renault 1.6 de 16 válvulas deve acontecer com 60 mil quilômetros. No caso de utilizar o veículo em condições severas de muito pó, antecipe a troca para 30 mil quilômetros. Para a troca da correia dentada nos motores K4M 1.6 de 16 válvulas, é imprescindível a aplicação de ferramentas especiais para o sincronismo do motor, porque as polias dos comandos e do virabrequim não possuem travas. Elas são do tipo polia louca. Ao soltar o parafuso que as fixa, giram livremente no seu alojamento.
Coloque inicialmente o motor no PMS do primeiro cilindro. Para realizar essa tarefa, remova os tampões retentores existentes na traseira do cabeçote. Gire o eixo do motor até a ferramenta de sincronismo dos comandos de válvulas se encaixar nos rasgos existentes nos mesmos. Agora, remova o bujão da lateral direita do motor e insira o pino roscado para alinhamento do virabrequim. Observe que o pino encosta-se ao eixo e não o trava. Uma vez conferido o PMS do primeiro cilindro, retire o pino ferramenta da lateral do motor. Por medida de segurança, após ter removido o arranque, refaça o alinhamento do PMS do virabrequim. Depois, faça uma marca com giz no volante com a carcaça do motor para garantir uma referência do posicionamento de sincronismo do eixo do motor. Remova o motor de arranque e trave o giro da cremalheira para soltar o aperto do parafuso da polia do virabrequim. Instale novamente o pino ferramenta de alinhamento do eixo do motor e, em seguida, remova a polia do virabrequim. Remova as proteções da correia. Trave as polias dos comandos de válvulas e solte os parafusos que as fixam nos eixos. Nunca solte o aperto dos parafusos das polias dos comandos usando somente a ferramenta de sincronismo para travar os eixos. Essa atitude pode empenar ou quebrar os comandos. Solte o parafuso que fixa o tensor e libere a tensão de carga sobre a correia. Em seguida, remova a correia de seu alojamento. Antes de instalar a correia, observe se as polias dos comandos e a engrenagem da correia no virabrequim giram livremente nos seus eixos. Comece a instalar a correia dentada a partir da polia do virabrequim, seguindo o sentido anti-horário de instalação. Ajuste o tensor e aplique carga sobre a correia, tensionando-a até o posicionamento correto do ponteiro móvel do tensor, no meio de seu percurso. Em seguida, faça um pré-aperto no parafuso de fixação do tensor. Aperte as polias dos comandos de válvulas e, em seguida, instale temporariamente a polia de acessórios para impedir o movimento da polia interna da correia. Remova a ferramenta de sincronismo dos comandos de válvulas e o pino de sincronismo do eixo virabrequim, inserido na lateral do bloco do motor. Aplique 2 voltas completas no eixo do motor e retorne em PMS. Confira novamente o sincronismo, certificando-se de que as ferramentas se encaixam sem interferência. Em seguida, remova as ferramentas de sincronismo. Agora, confira a tensão da correia dentada e, se necessário, refaça o ajuste. Aperte o parafuso que fixa o tensor da correia, com um torque de 25 Nm. Solte o parafuso das polias do virabrequim, tomando cuidado para não perder o sincronismo do motor, e remova a polia de acessório. Em seguida, instale as proteções da correia. Reinstale a polia de acessório e aperte seu parafuso com um torque de 20 Nm mais 140 graus de aperto angular. Instale novos tampões retentores nas aberturas usadas para acessar os comandos e, em seguida, instale o bujão na abertura lateral do bloco do motor. Instale o motor de arranque e as correias de acessório. A troca da correia dentada nos veículos Laguna e Scenic 2.0 de 16 válvulas deve acontecer a cada 80 mil quilômetros. No caso de utilizar o veículo em condições severas de muito pó, antecipe a troca para 50 mil quilômetros.
Para a troca da correia dentada nos motores F4R 2.0 de 16 válvulas, também é imprescindível a aplicação de ferramentas especiais para o sincronismo do motor, porque as polias dos comandos e do virabrequim não possuem travas. Elas são do tipo polia louca. Ao soltar o parafuso que as fixa, giram livremente no seu alojamento. Coloque inicialmente o motor no PMS do primeiro cilindro. Para realizar essa tarefa, remova os tampões retentores existentes na traseira do cabeçote. Gire o eixo do motor até a ferramenta de sincronismo dos comandos de válvulas sem encaixar nos rasgos existentes nos mesmos. Agora, remova o bujão da lateral direita do motor e insira o pino roscado para travamento e para alinhamento do virabrequim. Observe que o pino inserido é travado perfeitamente em uma abertura usinada no contrapeso do virabrequim. Cuidado para não inserir o pino em um furo de balanceamento que existe logo acima. Se isso acontecer, o encaixe fica comprometido e o virabrequim estará fora de sincronismo. Fique atento. Uma vez conferido o PMS do primeiro cilindro, retire o pino ferramenta da lateral do motor. Uma referência que ajuda a orientar a posição de PMS é observar o rasgo da chaveta na ponta do virabrequim voltado para cima. Em seguida, remova o motor de arranque e trave o giro da cremalheira com uma espátula para soltar o aperto do parafuso da polia do virabrequim. Por medida de segurança, após ter removido o arranque, refaça o alinhamento do PMS do virabrequim. Depois, faça uma marca com giz no volante com a carcaça do motor para garantir uma referência do posicionamento de sincronismo do eixo do motor. Instale novamente o pino ferramenta de alinhamento do eixo do motor e, em seguida, remova a polia do virabrequim. Remova as proteções da correia. Trave a polia do comando de escapamento com uma ferramenta própria para bloqueio e solte o parafuso que a fixa no eixo. A polia do variador de fase não deve ser solta ou movida de sua posição de travamento quando definida pela ferramenta de sincronismo. Para auxiliar no procedimento de sincronismo, solte a polia do outro comando de válvulas. Nunca solte o aperto dos parafusos da polia do comando usando somente a ferramenta de sincronismo para travar o eixo. Essa atitude pode empenar ou quebrar os comandos. Solte o parafuso que fixa o tensor e libere a tensão de carga sobre a correia. Em seguida, remova a correia de seu alojamento. Antes de instalar a correia, observe se as polias do comando de escape e a polia interna da correia no virabrequim giram livremente nos seus eixos. Comece a instalar a correia dentada pela polia do virabrequim, seguindo o sentido anti-horário de instalação. Ajuste o tensor e aplique carga sobre a correia, tensionando-a até o posicionamento correto da marca móvel do tensor, no meio de seu percurso indicado pela seta. Em seguida, faça um pré-aperto no parafuso de fixação do tensor. Aperte a polia do comando de válvulas de escape. Instale temporariamente a polia de acessórios e aperte seu parafuso de fixação para impedir o movimento da polia interna da correia. Remova a ferramenta de sincronismo dos comandos de válvulas e o pino de sincronismo do eixo virabrequim, inserido na lateral do bloco do motor. Aplique 2 voltas completas no eixo do motor e retorne em PMS. Confira novamente o sincronismo, certificando-se de que as ferramentas se encaixam sem interferência. Em seguida, remova as ferramentas de sincronismo. Agora, confira a tensão da correia dentada e, se necessário, refaça o ajuste. Aperte o parafuso que fixa o tensor da correia com um torque de 25 Nm. Solte o parafuso das polias do virabrequim, tomando cuidado para não perder o sincronismo do motor.
e remova a polia de acessório. Em seguida, instale as proteções da correia. Reinstale a polia de acessório e aperte seu parafuso com um torque de 20 Nm mais 120 graus de aperto angular. Instale novos tampões retentores nas aberturas usadas para acessar os comandos e, na sequência, instale o bujão na abertura lateral do bloco do motor. Instale o motor de arranque e as correias de acessório. Esperamos que você tenha gostado e aumentado ainda mais os seus conhecimentos com este vídeo. A SET continuará pesquisando para levar sempre até você o que há de mais novo no mercado automotivo.